É a presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você está escondido ali, nada pode te tocar. Vem cá comigo. O que acontece com as crianças? Você solta sua criança no meio de muitas crianças, quando alguém ofende aquela criança ou bate naquela criança, para onde ele corre? Para o colo de quem que ele corre? Ele corre para o esconderijo. Ele corre para o colo da mãe, para o colo do pai, porque ele sabe que ali ele está protegido. Ele está escondido ali no colo da mãe, no colo do pai. Ele sabe que o pai tem proteção para ele, a mãe tem proteção para ele. E você, meu amado, quando a dificuldade vem, você olha aí e não vê que a condição financeira sua não tem mais respostas para você. Sabe o que você faz? Vai para o esconderijo. Faça como o jabuti. Entra no esconderijo, porque o salmista nos ensinou aquele, somente aquele, não é qualquer um, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Sabe o que ele fala? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente Ele vai me livrar da peste perniciosa. Ele vai colocar os anjos dele e dar ordem ao meu respeito. Ele vai me guardar em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar as minhas veredas. Por isso, quando você está agoniado, angustiado, é momento. Quando você vê algum perigo, algum medo, corre para a presença de Deus. Pega sua Bíblia, fecha sua porta atrás de você e ore. Declare a palavra do Senhor. Declare a presença de Deus na sua vida. Declare o amor de Deus na sua vida. Chama Ele de Pai. Confessa a grandeza dEle. Adora o Filho dEle. Quando nós adoramos a Jesus, o Espírito Santo age e vem fazer nas nossas vidas. Ele vem para criar. Imagina na criação. Deus falou com a boca dele, haja luz. Naquele momento, a palavra de Deus era Jesus. E o Espírito Santo criou a luz. No momento que você entra para dentro de um quarto e você está com um problema, seja ele de que natureza for, e você cita a palavra, Pai Celeste, Deus da minha vida, Senhor Eterno, olha essa situação que está acontecendo na minha vida. Eu declaro que seja revertida essa situação. Naquele momento, o Espírito Santo achou em você fé, porque você mostrou que você crê por ir para um canto sozinho, por entrar num lugar sozinho com Deus. Naquele momento, você declarou, você falou com a sua boca, e quando você falou com a sua boca, isso é fé, e essa fé vai terminar a obra dela quando você sai de dentro do seu quarto. O problema pelo qual você entrou já não está mais lá fora te esperando. O jabuti, sabe o que ele faz? Ele esconde dentro do casquinho dele. Sabe quando é que ele sai de lá? Quando ele vê que todo o perigo passou. Os cachorros não mordem nele. Cobra não pica nele. Nada. Outro dia eu vi no Discovery uma cena engraçada. O leão tentando comer o jabuti. O jabuti no deserto, um leão faminto achou um jabuti. Ele achou todo jeito, ele tentava morder e tentava morder. O leão, o rei da selva, o mais perigoso felino, tentando comer um jabuti. Era muito grande para ser um comprimido para o leão, não é verdade? Era muito grande, o leão mexeu com ele, mordeu nele, tentou morder. Eu pude ver aquele leão sair assim, todo nervoso, todo chateado, dizendo, com esse aí não tem jeito, ele tem um esconderijo. O diabo também persegue você. E quando você entra para esse lugar de esconderijo em Deus, ele fica lá fora remoendo e diz, não tem como eu pegar essa mulher, não tem como eu pegar os filhos dela, não tem como eu pegar o marido dela, não tem como eu pegar esse homem, não tem como eu atacar a empresa dele, porque ele tem um esconderijo, quando eu ataco ele esconde na presença do Senhor. E ele fica escondido lá, e o Senhor envia os anjos dele ao meu favor. Assim eu vi aquele jabuti sendo perseguido pelo rei da selva e ninguém pôde fazer nada com ele, nada pode deter um jabuti que caminha aos passos mais lentos da selva. Os apressados não significa que eles vão vencer. O que vai vencer são aqueles motivados, aqueles que realmente chamam o Senhor Deus para que ele ande com Deus. Ele tem um esconderijo. E você, nessa palavra, nessa manhã de hoje, nessa ministração que você está ouvindo, eu quero com toda a fé do meu coração, despertar você para descobrir o seu esconderijo.
E o seu esconderijo é a presença do Todo-Poderoso. O seu esconderijo é a presença do Deus Altíssimo. O seu esconderijo é aquele momento que você levanta suas mãos no meio de uma tempestade, no meio de todas as adversidades. Se você vê que não tem jeito de forma nenhuma, você levanta suas mãos. Ali é como o jabuti que está encolhendo as patinhas dele, a cabecinha dele, o rabinho dele, e nada pode abalar você, nada pode tocar você. Então, amados, entra para esse lugar, para esse esconderijo. Reconheça o Senhor Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus para a sua salvação de qualquer situação. Eu poderia contar para vocês centenas de testemunhos aqui, mas eu sei que você já está querendo que eu pare para que você corra por esse lugar de esconderijo, não é verdade? Não tem um lugar melhor. E quando você começar a ter prazer nesse lugar de esconderijo, Deus coloca prazer em você em qualquer lugar que você estiver. Deus vai colocar prazer em você. Você é aquela pessoa sorridente, aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz, e você demonstra felicidade, demonstra alegria junto com as pessoas. Mas quando você está sozinho aí, dentro do seu quarto, a angústia bate, a tristeza bate, a opressão bate. Você chora, você lastima, você angustia. Sabe por quê? Você não descobriu ainda o pai que você tem. Você não descobriu o amor do seu pai por você. Você não descobriu o quanto que ele quer andar com você. O quanto que ele quer que você ande com ele. Você não descobriu ainda a mão poderosa do Senhor Deus. Mas a hora que você entra naquele momento de angústia, como aquele jabuti entrou. Eu não esqueço a cena do jabuti, é muito presente na minha mente, porque eu podia ver ele, quando ele viu o leão, o rei da selva. Se ele tentasse correr do leão, não adiantaria. Se ele tentasse gritar, não adiantaria. Não tinha socorro para ele, só tinha um socorro para ele. Ele se encolheu dentro de si mesmo. Encolha para dentro de você, porque Deus está dentro de você. O Senhor Deus está dentro de você. Vai para o seu quarto, vai para o seu lugar de oração e descubra o seu Deus. Eu não oro 1 hora por dia, mas eu não passo 1 hora sem orar. Todos os minutinhos eu estou lá, lembrando da presença do Senhor, entrando por esconderijo. Mesmo assim, vem tanta tribulação, mas em todas elas eu sou mais que vencedor. Em todas elas você será mais que vencedor. Eu quero fazer uma oração para você, para que você tenha força para esconder as partes vulneráveis suas. Sabia qual que é a parte vulnerável do jabuti? Se uma perninha dele ficasse por lá de fora, o leão comia ele. Se o rabinho dele ficasse por lá de fora, o leão tinha onde pegar. Mas ele encolheu tudo para dentro. Eu quero orar para você, para que as partes vulneráveis, talvez é a finança, talvez é o seu casamento, talvez são os seus filhos que você perdeu o controle deles, talvez seja o seu marido que você já não se relaciona mais bem com ele, ou talvez seja a sua esposa que você não suporta mais. Encolha os pezinhos para dentro agora. Olha para dentro de você. Tem um Deus dentro de você que quer ter comunhão com você. Pega uma Bíblia, pega a sua Bíblia, você deve ter uma Bíblia. Se você não tem, é o maior investimento que você faz, é comprar uma Bíblia. Você compra uma Bíblia e fala: Espírito Santo de Deus, me ensina a entrar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que eu fique descansado. Eu só me serve agora entrar nesse esconderijo. Teu amor tens derramado em meu coração. Algo tanto falado, algo que as pessoas têm ministrado e poucas pessoas têm entendido a verdadeira fé. E nós queremos, nesse Pare e Pense de hoje, chamar a sua atenção para pensar um pouquinho a respeito da sua fé. Como é que funciona a sua fé? Como é que ela é? Da onde ela é? De onde ela veio? O que ela faz? Que sentimento é esse que os homens chamam de fé? É uma palavra tão simples, mas tão poderosa. E eu quero novamente chamar sua atenção para essa palavrinha pequenininha, com 2 letras e um acento. Fé. E desafiar você a parar e pensar um pouquinho sobre a sua fé. A sua fé não é como a minha fé, não é como a fé das outras pessoas. A palavra de Deus diz que cada um de nós recebemos uma medida de fé.
Você recebeu uma medida de fé. E eu quero voltar novamente com você num versículo muito lido, que talvez você já conhece de cor, que está escrito em Hebreus capítulo 11. Nós vamos bater muito profundo nesse versículo, para que entendamos verdadeiramente o que é fé e possamos viver da fé. Paulo disse, o justo viverá da fé. E Hebreus 11, primeiro, diz assim, ora, a fé é a certeza. A fé é certeza. Nas primeiras palavras desse versículo diz, a fé é a certeza. Quer dizer que se eu não tiver certeza, eu não tenho fé? Não. A fé verdadeira, a fé genuína, ela produz dentro de você uma certeza. Vamos pegar o exemplo de um paraquedista. Você sabe por que o paraquedista se lança de um avião a tantos pés de altura, de uma altura tão imensa? Você sabe por que ele se lança? Porque ele confia no paraquedas. Eu acho que se eu não visse um paraquedas, a forma que ele fosse tecido, a forma que ele fosse confeccionado, a forma que ele fosse colocado nas minhas costas, se eu não visse detalhes dele, eu jamais teria coragem de pular de paraquedas. Porque eu não acreditaria que pudesse abrir, pudesse salvar a minha vida, porque não tem duas opções. O paraquedista não tem duas opções. Ele só tem uma opção: pular. Mas ele pula numa certeza de que o paraquedas vai abrir. Ele sabe que se o paraquedas não abrir, foi o último salto dele. Porque é impossível alguém cair de uma altura tão imensa, tão grande e sobreviver. A fé, ela traz essa garantia, essa certeza para o seu coração, para o meu coração. Quem tem fé, tem certeza. Quem não tem fé, não tem certeza. E eu quero te deixar bem claro algo nesse Paripense de hoje, para que você não confunda a fé com o desejo, com a esperança. Tem muita gente que diz assim, se Deus quiser, eu posso receber isso, eu posso ser curado, se Deus quiser. E você coloca uma responsabilidade para Deus, sendo que o próprio Deus colocou a responsabilidade já para você. Que responsabilidade? Ele deixou a palavra dele. E a palavra dele é tão poderosa e tão eficaz, que todo aquele que crê nessa palavra, de maneira nenhuma fica confundido. Eu sou de uma família onde os homens, na minha infância, os homens eram muito sérios, os homens eram muito de palavra. Os homens, eu via meus tios negociarem na fazenda, e eu dizia assim, não, eu dou a palavra, não, o fio do meu bigode, eu dou minha palavra que amanhã eu vou na sua casa. Isso era lei para eles. Um homem, há um tempo atrás, que desse a palavra dele e não cumprisse, ele era um homem desqualificado. Ele era um homem que saía notícia dele, olha, tal pessoa não tem palavra. E hoje, nos tempos modernos, como a palavra foi se deteriorando na vida dos homens, a palavra foi caindo em descrédito, os homens então começaram a fazer documentos, e fazer cheques, fazer nota promissória, e dar lá a palavra que vai pagar. E aí, aquela palavra não é executada, aquela palavra não é cumprida. Só que a palavra de Deus é diferente. Deus deu a palavra dele. E se você crer de todo o coração na palavra de Deus, se você colocar essa palavra como a base fundamental da sua fé, e sobre essa palavra você não desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas você perseverar em cima do que Deus diz, vai acontecer. Se Deus falou para você que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar, e você sentir no seu coração que Ele é o seu pastor, nada te falta. Em primeiro lugar, pastor cuida de rebanho. Se Ele é seu pastor, nós somos o rebanho e Ele é o pastor. Para que nada me falte nessa palavra, eu tenho que me comportar como ovelha. A ovelha é obediente, a ovelha é submissa, a ovelha está pronta para servir o seu Senhor, a ovelha não é rebelde. A ovelha, você deixa a ovelha presa, ela permanece presa. Você solta a ovelha, você vê as malhadas das ovelhas sempre perto do curral, sempre perto do dono, sempre dócil, sempre mansa.
Ele é pastor de ovelhas. Se você colocar fé nessa palavra, Ele será de fato o seu pastor. E você tem confiança de que Ele é seu pastor. Quando você lê a palavra dele e você pega a vida da palavra dele, você traz essa vida para dentro do seu coração. Então você realmente está crendo no que Deus diz.